Com centroavante Pedro em alta, Gabigol segue com uma relação fria com a diretoria do Flamengo. Por outro lado, o Tite não dá brecha. E a renovação de Gabigol pode não acontecer. A gente vai explicar isso aqui para vocês, até porque o Pedro sempre foi uma escolha do Tite. Enquanto o Pedro estiver no elenco, independentemente, ele pode até utilizar o Gabigol em jogo 2 como titular ali, mas a preferência do Tite é Pedro. A gente vai explicar isso aqui, situação envolvendo a renovação de Gabigol. Gabigol pode deixar o Flamengo totalmente de graça, como a gente já trouxe essa informação aqui para vocês. E nesse exato momento não se tem movimentação nenhuma pela renovação de Gabriel Barbosa. Agora, o Flamengo vai renovar? O Flamengo não vai renovar? A gente vai falar sobre isso. Vamos falar também sobre uma contratação que o Flamengo acertou. Chileno que chega para reforçar o mais querido do Brasil. Vamos falar também sobre a situação envolvendo Thiago Maia, Internacional, Flamengo e Lille da França. As negociações como estão nesse exato momento. Todos os detalhes, você vai ficar por dentro de tudo. E vamos falar também sobre a Arrascaeta, hein? Que começa a movimentar olhares do futebol do exterior. Segundo as informações, clubes estão interessados em Arrascaeta. Arrascaeta aí que completa uma marca histórica com o manto sagrado. E eu vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora. Então não perde nada, já cola comigo. Aproveita, se você ainda não é inscrito no nosso canal. Eu convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação. Deixa teu like marutaço nesse vídeo e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa. O elenco do Flamengo hoje ganhou folga, né? Bom, merecidamente ganhou folga desde o último domingo, né? A última folga do elenco do Flamengo. Voltou aos treinos na segunda. E de lá pra cá, a última folga foi hoje. Próximo jogo do Flamengo é na próxima terça-feira. O elenco do Flamengo se representa nesse sábado pela manhã. Domingo também treina. Treina na segunda e na terça-feira tem um jogo contra o Boa Vista pela 9ª rodada do Campeonato Carioca. Lembrando, hein? O Flamengo é o líder do Cariocão. O Flamengo tem que manter aí nesse patamar aí. Vamos embora seguir forte e firme por esse, né? Essas três pontos que o Flamengo tem aí a disputar contra o Boa Vista. O Arrascaeta ontem, ele fez o seu número de 255 jogos com o manto sagrado. O Arrascaeta é um dos jogadores mais utilizados por todos os técnicos que passaram pelo Clube de Regatas do Flamengo. E a gente sabe que o Arrascaeta, a titularidade de Arrascaeta é indiscutível, né, gente? Até então o Flamengo ainda não contratou um reserva para o Arrascaeta e nem para o Nicolás de la Cruz. Contratou o Nicolás de la Cruz, mas o Nicolás de la Cruz não é reserva do Arrascaeta. O Nicolás de la Cruz chega também para ser titular e a gente sabe disso. Só que a questão do Arrascaeta começa, né, a abrir novamente brecha para outros clubes ficar de olho no Arrascaeta. É isso mesmo. Novamente, segundo as informações trazidas lá no portal Bola VIP, é que clubes da Arábia Saudita estão monitorando os passos do nosso meia uruguaio Georgian de Arrascaeta. Isso com certeza não é novidades para ninguém, muito menos, né, para o torcedor rubro-negro. O potencial que a Arrascaeta tem não é novidades chegar um clube interessado em Arrascaeta. Já aconteceu isso em outras janelas. Em outras janelas anteriores, chegar por até proposta do Al Nassr por Arrascaeta. E nessa próxima janela de meio do ano é uma janela que os clubes do exterior, né, se reforçam muito, faz as suas reformulações no elenco. E com isso, segundo o portal Bola VIP, Arrascaeta está na lista de alguns clubes do futebol árabe. Não foi revelado o nome desses clubes, mas de fato existe sim clubes interessados em Arrascaeta. No ano passado o Flamengo recusou umas 2 propostas por Arrascaeta. Do Al Nassr, chegou proposta também de futebol turco por Arrascaeta. O Flamengo recusou todas as propostas. O Flamengo não tem intenção de negociar o Arrascaeta por enquanto, nesse momento, mas nenhum clube aí teve nome revelado. Vamos ver o que deve acontecer. O Arrascaeta aí completando a marca de 255 jogos com o manto sagrado. Mudando de assunto, vamos falar sobre a situação envolvendo o Thiago Maia, hein? Renovação Thiago Maia, o Internacional subiu o valor para comprar o Thiago Maia. O valor agora é de 4 milhões de euros. Tem situação envolvendo o Lille da França.
Situação envolvendo Flamengo, Internacional, todos os envolvidos querem ter um final feliz. O Lille da França quer receber a sua parte à vista, de forma imediata. Essa informação. O Internacional aumentou a proposta para 4 milhões de euros, um total de 21 milhões de reais, por 50% dos direitos econômicos de Thiago Maia. Lembrando que 50% pertence ao Flamengo, a outra parte de 50% pertence ao Lille da França. Nesse caso, o Flamengo ficaria com 25% e o Lille com 25%, o Internacional comprando 50%. Só que 25% do Lille seria vendido e 25% do Flamengo seria vendido. No caso, o Flamengo ficaria com 25% e o Lille com 25%. Só que essa parte de 25% o Lille quer receber de forma à vista. Até o momento, o martelo ainda não foi batido, mas segue as negociações envolvendo Thiago Maia. Inclusive, o Internacional quer muito essa contratação. É um pedido do técnico Eduardo Cudê, argentino, que hoje está à frente do Internacional e quer muito a contratação de Thiago Maia. Posso se falar em contratação? Vou falar agora sobre uma contratação que o Flamengo acertou, a contratação do meio-campista Rohan, chileno de apenas 18 anos, atleta que chega no Ninho do Urubu por empréstimo de 1 ano com opção de compra. Rohan atuava na Universidade Católica do Chile e já está no Rio de Janeiro, onde realizou exames médicos nesta sexta-feira para se tornar o novo reforço do mais querido Brasil. O chileno, inclusive, poderá reforçar a equipe de Mário Jorge na disputa pela Copa Libertadores da América Sub-20, a ser disputada agora no mês de março desse ano. A partir do próximo mês tem a disputa da Copa América Sub-20. O técnico Mário Jorge tem essa missão, hein? E agora é o Flamengo ganhando aí reforço importante, o meio-campista Rohan, chileno, de 18 anos, que será integrado à equipe Sub-20 do Mário Jorge. E não demora muito para esses garotos estar despontando aí também, né, no time principal do Flamengo. Isso é muito bom, o Flamengo movimentando realmente aí a base. A gente viu ontem no jogo contra o Bangu, o Igor Jesus, com 20 anos, estourando sua idade de atuar na base, já está integrado ao profissional e fez uma bela partida. Parece até um cara cascudo, né, experiente, veterano de 25, 30 anos. Situação envolvendo o Igor Jesus é sensacional. Então o Flamengo aí acertando essa contratação para o meio de campo, segundo as informações trazidas aí pelo Flabase e também pelo Guilherme Pinheiro. Se falando sobre movimentações no mercado, vamos falar sobre Gabriel Barbosa, porque a situação de Gabigol, com a renovação de Gabigol com o Flamengo, nesse exato momento, né, está longe de acontecer. E eu garanto isso aqui a você, sabe por quê? Porque com essa alta de Pedro está em alta. Mesmo que Pedro não esteja em alta, mas sempre a preferência do Tite vai ser o Pedro. Entre Gabigol e Pedro, a preferência do Tite é o Pedro. E eu já falei isso aqui para vocês mais de uma vez. Nesse momento, com esse momento do Pedro, Gabigol mantém relação fria com a diretoria do Flamengo. Quando eu falo relação fria, é em termos da renovação do centroavante com o mais querido Brasil. Independentemente, Gabigol é ídolo da torcida, Gabigol é ídolo do Flamengo, fez milagre em Lima, né, conquistou também a Copa Libertadores, fazendo aí história na Libertadores 2022, também com o gol do Gabigol. Assim, o Gabigol é ídolo da nação, indiscutível. Só que nesse momento, por outro lado, com o Pedro em um bom momento, e o Tite enxerga isso, o Tite também não dá brecha ao Gabigol. Porque no momento que o Tite dá uma brecha para o Gabigol, a relação do Gabigol com a diretoria começa a esquentar, né, em termos da renovação de Gabriel Barbosa. Nesse momento não existe conversas pela renovação de Gabigol. Não existe nenhuma conversa pela renovação de Gabigol. Um assunto que foi tratado lá atrás, em 2023, de outubro de 2020, de setembro para outubro. Lá para cá esfriou e não se falou mais nisso. Gabigol tem contrato com o Flamengo até o final deste ano. Gabigol pode deixar o Flamengo totalmente de graça. E tem clubes de olho em Gabigol. Tem clubes de olho, não só aqui no Brasil, tá? Mas tem clubes de olho em Gabriel Barbosa, fora do Brasil também. É claro, com a possibilidade de poder contar com o centroavante totalmente de graça. Os caras não vão ficar de olho?
E aí, nação, o que vocês acham sobre a situação? Você, sendo a diretoria do Flamengo, renovaria o contrato de Gabriel Barbosa, sim ou não? Fique à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Mas é aquela coisa, enquanto o Dom Pedro tiver no elenco rubro-negro, a preferência do técnico Tite será o Pedro. Isso eu não tenho dúvidas. Mas fique à vontade e deixa aqui nos comentários a sua opinião. Ele pode até utilizar o Gabigol. É um jogo perdido aí, 2, 4, 5 depois do Gabigol, mas dá sempre a sequência ao Pedro. Ele nunca vai dar uma sequência ao Gabigol. A não ser se o Pedro aí totalmente desandar, mas vamos torcer para que o Pedro evolua também. Que a gente quer um ano de 2024 que seja sensacional. Não aconteça o que acontece em 2023. Então Pedro e Gabigol estando muito bem, tá bem, né? Gabigol voltou melhor para 2024 e o Gabigol está muito melhor. Isso aí todo mundo vê. Então vamos ver o que deve acontecer, tá? Mas fica à vontade, deixa nos comentários a sua opinião. E agora foi isso, eu vou seguir focado com tudo. Daqui a pouco eu volto com mais informações, nosso Megão queridão. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. Fiquem com Deus, até a próxima. Saudações rubro-negras.